Neste vídeo eu vou mostrar como fazer esta almofadinha em formato de xícara com a técnica do Ragdoll. Ele é muito parecido com o amigurumi, porque é feito em pontos baixos, porém são carreiras de ida e volta. E você faz duas peças iguais e costura ao redor com pontos baixos. Esta parte da bebida e os olhos são aplicações de crochê. Os cílios, a boca e o cordão do chá foram bordados com ponto atrás, e a parte vazada da xícara e o saquinho de chá foram bordados com ponto cruz. Para fazer a base da xícara, eu não vou gravar o vídeo de todas as carreiras porque vai ficar muito longo. Então, eu vou disponibilizar o gráfico que está no blog. E aqui, cada quadradinho corresponde a um ponto baixo. Então, tem os aumentos nas laterais e aqui tem diminuições. E depois de arrematar esta última carreira, nós fazemos este pedacinho de duas carreiras. Aqui, para ilustrar, eu vou fazer uma amostra com aumentos e diminuições, porém menor. Então, aqui nós temos 4 quadradinhos que correspondem a 4 pontos baixos. Então, vou começar o trabalho com 4 correntinhas. Para fazer a subida, eu faço mais uma correntinha e volto trabalhando os 4 pontos baixos. Então, aqui eu tenho esta primeira fileira de pontos. A segunda, continuo com 4 pontos. Então, eu vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e fazer mais 4 pontos na carreira de volta. Então, já fizemos as duas carreiras. Na carreira seguinte, eu tenho 2 aumentos na lateral. Esse aumento, eu vou fazer 2 correntinhas, virar o meu trabalho, subir uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto da correntinha que eu aumentei. Então, aqui, estes 2 pontos correspondem a estes 2 pontos. Vou seguir trabalhando os 4 pontos. E agora, eu tenho 2 aumentos na mesma carreira. Para fazer esse aumento, eu faço um meio ponto alto, pegando no mesmo ponto, e outro meio ponto alto, pegando no meio do primeiro meio ponto alto. Estes 2 vão corresponder a estes 2 pontos de aumento desta lateral. Agora, eu subo uma correntinha, viro o meu trabalho e trabalho 2 pontos baixos nestes 2 pontos. E volto trabalhando todos os pontos da carreira.
Agora, eu tenho mais uma carreira com a mesma quantidade de pontos. Então, eu subo uma correntinha e volto trabalhando os 8 pontos. Na próxima carreira, eu tenho diminuições dos dois lados e vou ficar somente com os 4 pontos do meio. Então, essa diminuição, nesta lateral, eu vou virar o trabalho e fazer 2 pontos baixíssimos. E só então vou fazer a correntinha da subida e trabalhar os 4 pontos centrais. Deste lado, basta não trabalhar estes 2 últimos pontos. Agora, eu vou para a última carreira, subo uma correntinha, viro o meu trabalho e trabalho somente os 4 pontos centrais. Então, com esta explicação, você consegue fazer qualquer trabalho de ragdoll, porque você tem aumentos e diminuições dos dois lados. Para os olhos, eu vou usar a cor branca no miolo e preta ao redor. Porém, no vídeo, eu vou demonstrar com branco e rosa, porque o preto não aparece muito bem. Vou fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Puxar o cordão. E vou arrematar a parte branca com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou dar um nó nos 2 fios. E vou colocar aqui o rosa, porém, no olhinho, você vai trabalhar com a cor preta. Vou subir uma correntinha e trabalhar 2 pontos baixos neste mesmo ponto. No ponto seguinte, vou fazer 2 meios pontos. E no ponto seguinte, 3 pontos altos. Agora, faço 3 pontos altos duplos no próximo ponto. No ponto seguinte, 3 pontos altos. Agora, faço 3 meios pontos altos.
E fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Na carreira seguinte, eu vou subir uma correntinha e fazer em todos os pontos ao redor 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir 8 vezes e vou ficar com 24 pontos na última carreira. Arremato com um ponto baixíssimo e deixo um fio para a costura. Então, vamos fazer 2 olhos como este. Essa parte aqui vai representar o líquido da xícara. Então, eu vou fazer aqui uma amostra menor, mas o tamanho desta aqui, você vai começar com 32 correntinhas. Feitas as 32 correntinhas, você vai subir com uma correntinha e fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto. E seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha. No último ponto da correntinha, eu vou fazer 3 pontos para fazer a volta. Então, eu já fiz um, vou fazer mais 2 no mesmo ponto da última correntinha. E agora, volto fazendo um ponto em cada correntinha. No final da carreira, nós vamos fazer um ponto no primeiro ponto onde já fizemos 2 juntos. Então, vou ficar 3 aqui e 3 aqui. Faço esse último ponto e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a segunda carreira e vamos trabalhar da mesma forma. Sempre no início da carreira, subo com uma correntinha e faço 2 pontos no mesmo ponto. Vou fazer toda a volta e no ponto central deste lado, vou fazer 3 pontos no mesmo ponto. Cheguei na outra lateral e, como eu disse, vamos fazer 3 pontos no ponto do meio. E continuar trabalhando ponto sobre ponto até o final da carreira. Aqui no final, nós fazemos o último ponto e um ponto juntamente com os 2 primeiros da carreira. Fecho novamente com um ponto baixíssimo e vou fazer mais uma carreira da mesma forma. Então, neste daqui, que é o tamanho real, eu comecei com 32 correntinhas e trabalhei por 3 carreiras. Depois, é só arrematar e deixar um fio para a costura. Para fazer a costura, eu passo a agulha na parte branca e de dentro para fora, pegando nas alças do último ponto da parte marrom, desta forma.
A parte vazada da alça da xícara, nós vamos bordar com ponto cruz. Eu coloquei 2 fios de Camila Fashion na agulha de tapeçaria e vamos bordar desta forma. Cada ponto baixo, eu faço um ponto cruz. Então, aqui eu já tenho as duas partes iguais e prontas. E vou alfinetar. Para fazer a junção das partes, nós vamos usar o fio branco e fazer uma carreira de pontos baixos, juntando as partes. Então, eu começo pela parte de baixo, mais ou menos no meio aqui da carreira, prendo o fio, subo uma correntinha, e vou fazendo pontos baixos, unindo as duas partes. Vou fazer toda a volta e deixar aqui uma abertura para colocar o enchimento. E agora eu fecho a abertura, concluindo o trabalho. E aqui está a peça finalizada.